Olá, tudo bem? No vlog de hoje, eu e minhas amigas, Mariana Garcia, Júlia Macari e Letícia Bertuolo, vamos mostrar para vocês um pouco sobre a intentona comunista. Oi gente, meu nome é Júlia e agora eu vou dar um breve resumo sobre o que foi a intentona comunista para vocês entenderem melhor. Então, gente, a intentona comunista ou revolta comunista foi levante de militares brasileiros que não gostavam do governo do Vargas e queriam derrubar ele para transformar em um governo socialista. Isso tudo ocorreu em 1935, em novembro. Bom, mas quem que estava participando de tudo isso? Os participantes foram os militares e civis, que eram membros da ANL, Aliança Nacional Libertadora, que tinham ideias comunistas e era liderada por Luiz Carlos Prestes, que também era líder do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre quem foi Luiz Carlos Prestes, que foi um grande nome quando a gente fala sobre a intentona comunista, mas também participou de outros movimentos brasileiros. O Luiz Carlos Prestes liderou o Partido Comunista Brasileiro, a Intentona Comunista e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, que foi sobre o que a Júlia falou no começo do vlog. Só que, como eu tinha falado pra vocês, o Luiz já tinha aparecido antes na história do Brasil, que foi com a coluna Prestes, entre 1925 e 1927, que foi onde ele participou desse movimento que tinha a ver com o tenentismo, que foi quando militares jovens eles percorreram pelo interior do Brasil, para comunicar para as pessoas a insatisfação deles com o governo oligárquico e com a República Velha. Oi gente, meu nome é Mariana e eu vou falar para vocês o local da intentona. Bom, a intentona não teve certo assim um local, mas logo após o partido ANL ser declarado ilegal segundo Vargas, eles começaram a organização para o movimento intentona, que logo em seguida vieram com as insurreições dos militares simultaneamente. Mas os únicos que não desistiram assim foi o Rio de Janeiro, Natal e Recife, que logo em seguida tiveram os seus líderes caçados e presos. Tá, então a gente já entendeu quem foi, quem participou, enfim, todas essas coisas. Mas o que estava acontecendo antes no Brasil para levar à criação da intentona comunista, né? Nessa época, estava tendo as eleições do Getúlio Vargas, então elas estavam ali acontecendo e realmente teve uma eleição, mas o Vargas foi eleito pelo voto dos deputados que participaram da criação da Constituição de 1934. E com isso surgiram dois grupos opositores, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, como a gente já falou antes. A ANL é um grupo que ela surgiu no mesmo ano da Semana da Arte Moderna e foi liderado pelo Luiz Carlos Prestes, pelo Partido Comunista Brasileiro, como a gente também falou antes. Só que o Luiz Carlos Prestes já tinha ido para a URSS, então ele ficou um tempo lá preso. E aí, quando ele volta com as ideias comunistas já na cabeça, porque ele ficou naquele ambiente da URSS. Então a ANL já tinha um pouco desses pensamentos, além de que eles pregavam sobre a reforma agrária, falavam também sobre a dívida externa com os outros países e eram contra o fascismo. Só que esse partido, a ANL, ele foi declarado ilegal em 11 de julho de 1935 e aí, então, eles criaram a Intentona Comunista. Tá, mas agora a gente já sabe o que foi, onde foi e quem participou, mas quais eram os objetivos da intentona? Da intentona comunista eram dois os principais objetivos. O primeiro deles era, claro, tirar Vargas do poder. E o segundo era implementar o comunismo no Brasil, que caso fosse vitorioso, quem governaria o Brasil seria o Luiz Carlos Prestes. Ou seja, o principal objetivo da intentona comunista era implementar no Brasil um governo revolucionário e regular. Oi gente, bom dia, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fracasso da intentona comunista. Bom, houveram motivos tanto internos quanto externos para o fracasso desse movimento. Alguns deles são a falta de apoio popular. As pessoas, os revoltados que estavam participando da intentona comunista, eles acreditavam que eles teriam um grande apoio popular, entendeu? Que os cidadãos iriam se revoltar junto com eles, o que acabou não acontecendo. Nós também tivemos como motivo a repressão do governo Vargas, que era um governo muito manipulador, e Vargas, logo que começaram a tentar fazer a intentona comunista, ele declarou estado de sítio no Brasil. Além disso, nós tivemos a falta de apoio internacional e a infiltração de pessoas do governo Vargas na intentona comunista, no movimento comunista. Bom, gente, e tudo isso nos leva às consequências da intentona comunista. Como eu falei antes, a primeira coisa que aconteceu foi que, logo após a intentona comunista, Vargas declarou estado de sítio no Brasil.
Ele também aumentou muito o seu autoritarismo, porque ele se sentiu no direito, né? Ele falou, o meu país organizou a intentona comunista, entendeu? Eles tentaram me atacar, então ele se sentiu no direito de ser mais autoritário do que ele já era antes. Bom, a repressão de movimentos esquerdistas, óbvio. E além de tudo isso, houve a criminalização do comunismo. Bom, além de tudo isso, uma das maiores consequências foi que Prestes foi preso e a sua esposa Olga Benário, que também era uma das líderes do movimento junto com ele, foi enviada para a Alemanha, onde na época estava acontecendo o nazismo por ela ser judia. Uma curiosidade interessante desse período é que o Luiz, ele estava sendo perseguido, né, pelo Getúlio Vargas, o Luiz e os outros líderes também, e com isso, ele conheceu a Olga Benário. Então a Olga ia lá, apoiava o Luiz, enfim, e no fim ela acabou engravidando dele. Só que esses líderes já estavam acabando sendo presos, enfim, e a Olga também foi presa e deportada para o país de origem dela. Ela era judia e alemã, então ela foi mandada para a Alemanha. E ela já estava grávida do Luiz. Então, a mãe do Luiz, né, porque era a única que estava solta ali da família, ela tenta a guarda da Anitta, que é a filha da Olga, e ela vai tentando na justiça, enfim, só que a Olga acabou morrendo no campo de concentração. E aí a Olga é executada em 23 de abril de 1942, com 34 anos de idade, com mais 199 prisioneiras na mesma câmara. E a Olga tá viva até hoje, com 87 anos de idade, e ela é química e historiadora brasileira.